Bom dia, boa noite, boa tarde para todo mundo. Hoje estamos aqui entrevistando ela, Patrícia Mello. Ela é pré-candidata à Prefeitura de Uberaba pelo PT. Patrícia, em primeiro momento, eu gostaria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece. Ei, Antônio, um prazer, né, estar aqui com você hoje, né? E como bem você disse, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. É um prazer enorme estar aqui, porque eu acredito que nesses momentos difíceis, né, que nós estamos passando com essa crise global, né, essa pandemia que infelizmente tem nos atingido, e também uma crise severa na política, esses meios de comunicação, entrevistas online, é muito importante para que as pessoas fiquem informadas. Nós sabemos que nós estamos em ano eleitoral, então é importante levar informação até as pessoas para que elas possam escolher os melhores candidatos que mais representam mediante o projeto. Meu nome é Patrícia Mello, eu estou como vice-presidente do PT estadual de Minas Gerais, sou dirigente há muito tempo, né? Já fui secretária executiva dos fóruns regionais do governo do PT, do Pimentel. Então, trabalho já há muito tempo na região do Triângulo Mineiro, já fui assessora do deputado Adelmo, um deputado muito aguerrido, que fez muito por Uberaba e região. Então, sempre estive na luta pelo Triângulo Mineiro. E hoje estou como assessora do Cristiano Silveira, que é o presidente estadual do PT de Minas. Né? Estou aí fazendo mais essa luta, né, como pré-candidata, porque eu acredito realmente que o PT tem um projeto melhor para os municípios, para o nosso estado e para o país. Ô, Patrícia, e como você analisa o atual governo municipal, que é o do Paulo Piau, e já abrange também para âmbito nacional, que é do Jair Messias Bolsonaro, e para âmbito estadual, que é do Romeu Zema? Então, eu tive a oportunidade de acompanhar, né, de perto o governo do Paulo Piau, porque até então eu era secretária, né, no governo de Minas, e é um governo que a gente precisa muito fazer oposição mais veemente. Em relação à questão que hoje nos assola, que é a pandemia, eu acredito que o município tem tido medidas que prejudicam o povo de Uberaba. Essa flexibilização do comércio, né? Flexibilização do isolamento social é algo da população. Nós vemos aí que hoje Uberlândia, que é a nossa vizinha, está com os leitos de UTIs quase lotados, né? Está quase 100% o número de leitos ocupados, né? E a gente vê que ela adotou uma política muito parecida com a de Uberaba, que é a flexibilização do comércio. Belo Horizonte está com 80 e pouco por cento dos leitos ocupados, menos do que Uberlândia. A gente sabe que é muito importante o isolamento social nesse momento. E eu não vejo com bons olhos esse esforço da prefeitura em manter a flexibilização desse isolamento social. A gente sabe que foi aí um imbróglio, né? Foi para a justiça, depois a justiça liberou novamente a flexibilização em Uberaba, e Uberaba, infelizmente, não tem adotado a política, a Secretaria de Saúde, de testagem. A gente sabe que os países que teve maior índice de melhora na questão da pandemia foi porque adotou a política de testagem em massa. Isso não é prioridade, né, para a prefeitura de Uberaba. E isso realmente tem prejudicado bastante a população, sem falar, né, infelizmente aí que a gente está vendo na mídia essa série de acusações que a gente tem que esperar, né, o judiciário fazer todo o levantamento do que realmente aconteceu, mas isso prejudica muito a sociedade, prejudica muito o município. E eu acho que prejudica também porque nós temos um governador que reza essa cartilha, né, também da flexibilização, reza essa cartilha de não colocar os dados realmente do que está acontecendo em Minas Gerais de uma maneira mais eficiente, porque a gente vê aí contraponto do que realmente do número de óbitos para o número de cartórios de pessoas que morreram em decorrência de doenças respiratórias. A gente sabe que isso está vinculado ao Covid-19, então é importante mais transparência, né, nesses dados. Além de falar da questão da educação, que o Zema não está com salário em dia dos professores, o método dele de fazer política é muito diferente do nosso, né? Ele não pensa no trabalhador, ele não pensa nas pessoas. A educação tem sofrido muito. Eu fico horrorizada como que eles
demoraram a implementar a questão da aula online, mas mesmo assim não dá garantia para os professores de que tenham internet razoável, de que tem equipamento. A maioria dos brasileiros, e aqui em Minas Gerais não é diferente, não tem acesso a uma boa internet, não tem condições de que essas crianças possam sim estar frequentando as aulas, e a gente vê o governo totalmente atrapalhado nesse sentido. Então, todas as áreas eu vejo que está com problema, saúde, a educação, infelizmente, né, a segurança pública, ele veio com essa cartilha de que ia resolver a questão da segurança, e a gente vê realmente que não está resolvendo. Então, assim, a política do Zema é muito parecida com a do Bolsonaro, que é um desgoverno. O Bolsonaro é hoje uma chacota, né? Nós viramos uma chacota mundial. O presidente que não tem um pingo de humanidade, que além de flexibilizar o isolamento, ele ainda não faz uma palavra de consolo para as pessoas que perderam seus entes queridos. Nós não estamos falando de números, sabe, Antônio? A gente está falando de vidas, seres humanos que têm filhos, que têm parentes, seres humanos que têm uma vida. Então, é importante que o chefe da nação se coloque, né, com uma mensagem de alento para essas pessoas, se coloque à disposição para poder ajudar e não para confundir mais a vida das pessoas. Ora, veja bem, Antônio, para finalizar, porque eu estou me alongando muito, o Bolsonaro, a gente liga a televisão, os jornais noturnos, o dia inteiro, jornais 24 horas, a gente vai falar mais de política do que como fazer o enfrentamento ao Covid-19, do que como a gente fazer um enfrentamento da questão econômica. A gente sabe muito bem, eu estou indo como pré-candidata à Prefeitura de Uberaba, mas eu sei muito bem que a economia o ano que vem vai estar muito difícil. Né? Nós estamos com um problema econômico aí no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Nós estamos passando por um problema de economia, porque a Covid veio, muitas pessoas, infelizmente, perderam o emprego, muitas pessoas, infelizmente, microempresários não estão conseguindo manter, né, os seus empreendimentos. Então, assim, é muito difícil. E a gente ter à frente um presidente como esse, veja bem, já é está indo para o terceiro ministro, né, da saúde no meio de uma crise, a troca de ministros, assim, um atrás do outro. Ele fez uma promessa de campanha de que até 15 ministérios já está indo para 24 ministérios. Então, assim, é um desgoverno mesmo, um desgoverno que o Bolsonaro está fazendo. Infelizmente, nós temos ele como presidente, mas eu acredito que a máscara está caindo, sabe? Porque muita gente votou nele sim, acreditando que realmente a gente podia fazer um país diferente e viram que foram enganadas. Patrícia, se você for eleita, vai ter que conviver, pelo menos no seu partido, com Romeu Zema e com Bolsonaro, tendo que trabalhar com eles, porque é essencial ter uma boa convivência no Estado e na União para fazer uma gestão competente no município. Com essa divergência, você ainda acredita que consiga construir algo para Uberaba? Olha, Antônio, eu acredito muito que, graças a Deus, nós ainda estamos, né, numa democracia e que as leis permitem, impõem, né, que esses governantes governem para todos. Eu acredito em defender o meu projeto perante o município e fazer ele em conjunto, e caso eleita, eu espero que eles cumpram, sim, a legislação e passem, né, os repasses que é imposto em lei, porque realmente eles foram eleitos não só para governar para quem é da base deles, mas para que todos, toda a população, no caso do Zema, toda Minas Gerais, e no caso do Bolsonaro, todo o Brasil. Uhum. Aqui em Uberaba, a âmbito nacional, teve toda uma demonização do PT. Em Uberaba, por ser uma cidade mais conservadora, ainda foi até pior. Você acredita que alguma candidata do PT realmente possa ter chances para ser eleita e realmente entrar nas graças da população? Mais do que chance, Antônio, eu acredito que a gente tem que sim que mostrar o nosso projeto. O governo do PT foi um governo que ajudou muito o município de Uberaba, assim como ajudou vários municípios, assim como construiu em conjunto. Nós temos aí vários exemplos, como as casas populares, nós temos vários exemplos na saúde, de investimento, da UFTM, né, do ampliamento da UFTM, foi no governo Lula. Então, a gente sabe muito bem
e eu vou expor bastante isso durante a campanha, de como que o PT tem um modo petista de governar e ajudar a população. Eu até entendo, né, esse massacre ao PT, porque anos de uma mídia tradicional batendo do Partido dos Trabalhadores, o que infelizmente, né, faz com que várias pessoas tenham um equívoco. A gente sabe que Uberaba é uma cidade muito tradicional, né? Tem 200 anos, tem uma família tradicional que está aí sempre em torno do poder, sempre essas famílias sempre trocando o poder e ficando à frente da prefeitura. Então, é importante que a gente, sim, faça uma inversão de prioridades em Uberaba. Uberaba também tem periferia, tem bairros que são mais longe, então é importante a gente fazer com que esses bairros tenham acesso também a lazer, a esporte, a educação de qualidade. Então, a nossa luta, né, e a minha luta junto com os militantes do PT é mostrar à população que realmente o nosso projeto é um projeto, sim, que pode governar para todos, principalmente para quem mais precisa, para os vulneráveis, para as pessoas mais fragilizadas. Uhum. Patrícia, em todas as suas redes sociais, a gente vê que tem um apelo muito grande ao PT nacional. Por exemplo, tem publicações com Lula, com Dilma, com a Gleice e tudo mais. Em âmbito nacional, em âmbito municipal, você acredita que a gente possa, sim, fazer um reflexo a âmbito nacional? Ou não? Você acredita que a gente deva, sim, priorizar as políticas internas do município? Eu acredito que está tudo muito interligado, né? Hoje eu também sou dirigente nacional do PT, com muito orgulho, sempre construí esse partido. Nunca mudei de partido, sempre estive ao lado do PT, porque eu acredito nos projetos e nas propostas que nós temos para a população. E eu tenho muita felicidade em falar que ajuda a construir esse partido diariamente, tanto na direção nacional e também na estadual. E eu acredito que muitas políticas, principalmente Uberaba, que é uma cidade de grande porte, né? É a 8ª cidade maior em números de habitantes, é Uberaba hoje, em Minas Gerais. Então, a gente sabe da importância de Uberaba no cenário, inclusive nacional. É uma cidade muito importante, que tem aí muitas atividades, né? A terra do Chico Xavier, a terra do Zebu, né? É referência em genética. Então, a gente sabe da importância e muitas políticas públicas que passam a nível nacional para serem implementadas em Uberaba. É importante que a gente tenha essa ligação, esse vínculo, essa proximidade, porque é uma cidade que requer muita competência para administrá-la, né? Então, é importante, sim, a ajuda de todos, é importante a gente estar ligado a essa política, tanto nacional quanto estadual. A gente sabe vários programas também do governo estadual que são implementados nessas cidades de grande porte. Então, é importante, sim, a gente trabalhar em conjunto, né? Mesmo que, como eu disse, a gente não tenha a mesma ideologia, né, dos governadores atuais, mas é importante que a gente pense na população, porque eu acredito, sim, que todos foram eleitos pela mesma. Uhum. Patrícia, em questão de ideologia, o que você se considera? Eu me considero socialista, apesar de achar que a gente está longe de conseguir um socialismo pleno, né? E as pessoas têm mitificam muito essa palavra, mas socialismo nada mais é do que a gente, todas as pessoas ter condições de ter acesso a lazer, a esporte, a educação, de terem condições de escolher o que querem fazer, de poderem fazer universidade, não pensar assim, eu tenho um dom para fazer isso, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Então, que a gente possa chegar nesse estado. Infelizmente, a gente está longe disso, mas a gente não deixa de acreditar, não deixa de lutar, não deixa de avançar nesse ponto. Eu acredito que o PT também, né, tem que avançar mais em relação a isso, né, porque hoje a gente tem um partido que a gente está avançando muito, mas a gente ainda foi muito massacrado, né, por essa grande mídia. Não tivemos tempo de fazer realmente uma política e avançar em alguns pontos que eu acho que são primordiais, principalmente no ponto que é a economia, que dá condições para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, né? A gente precisa que as pessoas tenham qualidade de vida. Eu tenho uma filha e eu acho importantíssimo que ela tenha uma boa educação, uma boa formação, para que não falte comida, que não falte lazer. Hoje, infelizmente, o básico, que é o essencial à sobrevivência do ser humano, está faltando na mesa do povo brasileiro, que é a alimentação, né? Que é um teto.
Então, infelizmente, a tendência é piorar, porque nós estamos passando por essa crise econômica, mas eu acredito que dá para fazer muito, sabe? O Brasil é um país muito rico, Uberaba é uma cidade muito rica, então o que precisa mesmo é de uma divisão melhor. Patrícia, desde o início do PT, o PT, quando ele surgiu, ele era um partido muito amplo. Com o tempo, ele foi se desfazendo. Tanto é que virou vários outros partidos, igual o PSTU, PCO, PSOL, tudo mais. E esses partidos dizem que o PT traiu a classe trabalhadora. Você acredita nisso? De certa forma, o PT realmente traiu a classe trabalhadora? Ou você vai na contramão desse pensamento? Eu acredito que divergências dentro do partido é natural, né? Até porque o partido é uma instituição feita por seres humanos. Então, tem seres humanos que discordam de algumas coisas. O PT é um partido hoje que tem muitas tendências, né, dentro do próprio partido. E essas tendências, em alguns pontos, divergem e a gente dialoga, né, para chegar num consenso. E isso é importante para a democracia. Eu acredito que essa pluralidade assim de ideias é que faz com que o partido seja o maior partido hoje de esquerda da América Latina. Eu acredito tanto que o PT fez pelo povo brasileiro, e principalmente pelos trabalhadores, porque é um partido formado no sindicato, que a população reconhece isso, tendo maior número de filiações. Hoje nós somos um partido muito grande e é lógico que eu também ressalto aqui a importância desses partidos que você mencionou, porque eu acredito agora que é importante que a esquerda se una, porque a gente tem um inimigo maior, que é a questão, né, desse neoliberalismo que está avançando, ousa dizer até neofascismo, né, que tem avançado com veemência, né, no nosso país. Então é importante sim essa união. O Partido dos Trabalhadores, eu tenho muito orgulho de falar da questão das pautas que ele defende, mas principalmente das pautas das mulheres. Eu sou uma mulher, né, candidata, jovem, da transição geracional. O Partido dos Trabalhadores é o único partido onde nós temos na direção, e hoje se eu sou da direção do PT, é justamente por isso 50% de homens e 50% de mulheres. Então nós contamos aí com a paridade, nós contamos também com a transição geracional, 20% de jovens estão nas direções, tanto estaduais como nacionais, questão étnica. Então é muito importante que o nosso partido seja a cara do país e que no espaço de fala esteja realmente alguém que entende do assunto, que possa assim fazer a defesa, né? Eu sou uma mulher, eu quero falar assim do nosso espaço, de ser mãe, de ser jovem, das dificuldades que a gente passa. Muitas vezes eu não tenho quem deixar minha filha, a gente tem que ser instigada a participar da política o tempo inteiro. Nós temos um número muito pequeno de mulheres hoje que estão nos espaços de poder e somos a maioria da população. Então, nós queremos ser o espaço para falar da nossa realidade. E se a gente hoje somos poucas na política, é porque nós não temos incentivo. Muitas vezes temos que cuidar do lar, é a tripla jornada, né? Nós temos o lar, temos os filhos, ainda temos o trabalho fora e ainda temos que ser instigadas a atuar na política. Uberaba não foge à regra, hoje nós contamos somente com uma vereadora no Legislativo, né, de Uberaba, e infelizmente, né, nós temos e vamos lutar para que a gente possa aumentar também o número de vereadoras na Câmara Municipal. Patrícia, está crescendo muito atualmente a onda antifascista, por causa vindo do governo do Bolsonaro. Você acredita que Bolsonaro realmente é um fascista ou ainda não? Eu acredito que sim, como eu falei, o neofascismo, é uma nova forma, né? Porque ele transveste de democracia e fala que é a favor da democracia, da defesa dos três poderes, mas os seus aliados, os seus militantes, né, defendem a todo momento. Eu nem falo militantes, não gosto de falar disso, esses extremistas, gosto de falar extremistas, né, que essa parte que apoia Bolsonaro, que pede a volta do AI-5, veja, o ato institucional 5, ele foi o mais feroz durante a ditadura, né? A gente sabe do número de mortes, a gente sabe da questão da imprensa, de não ter liberdade de expressão. A gente vê isso nas ações do Bolsonaro, quando ele ataca muito a imprensa, quando ele sai sem dar entrevista. Veja bem, ele não quer falar o que pensa, ele não podia ter sido eleito, né? Não podia se propor como candidato e ter sido eleito. Então, os atos dele, ele remete muito ao fascismo e ele põe essa máscara aí de democracia quando é apertado, falando que nunca desrespeitou os poderes, mas é só você entrar no Google, procurar vídeos e ver como ele flerta com a ditadura,
como ele flerta com a ditadura e quando apertado ele fala em democracia. Então, isso é muito assombroso, a gente pode ver na história que as ditaduras começam assim, com flerte, com namoro, e vai se implementando devagar, né? E muitas pessoas que defendem realmente vão, porque acreditam que realmente é melhor, realmente acreditam que na defesa, como eles dizem, né, da família, da defesa do trabalho, na defesa, e a gente sabe que por detrás eles estão ludibriando, inclusive, quem estão acreditando no que eles estão falando. É muito difícil, e é muito difícil a gente passar por isso, uma crise extensa política que está acontecendo no Brasil, onde a gente, repito mais uma vez, vê os noticiários têm falado só disso, e meio a isso uma crise sanitária e pouco se fala sobre, e enquanto isso a gente tem só famílias perdendo seus entes queridos. A gente sabe que Uberaba é uma cidade extremamente conservadora. Muita gente associa isso ao machismo. Você, como mulher, acredita que isso pesa e pode, sim, ter pensamentos machistas em sua campanha e tudo mais? Isso pode te prejudicar, de certa forma? Eu acredito, sabe, Antônio, que o machismo ele sempre existiu e é lógico, eu estava até comentando com um amigo meu ontem e falei com ele assim, não é nossa geração que vai mudar isso, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Muitas vezes eu fui desestimulada a estar na política e é muito difícil para a mulher mesmo se manter, porque o machismo ele é a toda hora, a todo momento, a todo instante, né? Uberaba não foge à regra do que acontece no mundo, né, que é a desvalorização da mulher. Infelizmente, tem um dado que saiu ano passado que a diferença de salários entre homens e mulheres aumentou, e infelizmente aumentou sim. Homens estão recebendo muito mais. O que a gente, quando a gente acha que está avançando, a gente volta um pouco para trás, porque essas pautas que a gente acabou de falar, fascistas, elas também são machistas, elas também são racistas, elas também são homofóbicas. Então, a gente vê muito bem o descrédito que se dá à mulher. A gente viu que a Dilma passou, né? E eu acredito muito que a Dilma sofreu impeachment, e parte desse impeachment se deve ao fato dela ser mulher, o nível de agressão que ela sofreu, às vezes até voltando pelo âmbito sexual, que ninguém ia questionar se fosse um homem. Então, infelizmente, a gente vive numa sociedade machista, mas eu tenho muita esperança que a gente possa juntas, né, avançar. A gente já avançou bastante, mas ainda falta muito para avançar, para que a gente possa avançar nesse debate. Só do fato da gente hoje ter candidatas, né, em Uberaba à prefeitura, e uma pesquisa recente em Uberaba demonstrou que 30% da população que era uma mulher como candidata, isso demonstra que a população realmente tem visto com bons olhos que a mulher, sim, ela pode estar nesses espaços, como não só pode, deve. Eu gosto muito de falar o que a Bachelet citou no discurso dela, que se uma mulher entra para a política, muda a mulher. Se muitas entram, muda a política. E eu não tenho sombra de dúvidas de que esse ditado é realmente certo e verídico, né? De bom tom. Patrícia, muita gente fala que você foi uma pessoa que vive à margem de outro político. O bem dizer, eu já ouvi até falando de uma expressão até maldosa, papagaio de pirata. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que isso complementa o que nós falamos, né, na pergunta que você fez anteriormente, que é o machismo. A mulher nunca se basta, né? Eu trabalho com política desde os 12 anos de idade, já coordenei várias campanhas, já participei da campanha da Dilma, já trabalhei no governo de Minas. No governo de Minas, eu era a única secretária mulher de 17 secretários regionais, né? E a única jovem também. Então, é importante a gente sempre falar sobre isso. Eu acho que isso sempre vai existir, sabe, Antônio? Eu fui candidata a deputada estadual, tive 18 mil votos, fui a jovem mais votada do PT, né? E em 2018, que estava pleiteando, né, uma candidatura estadual, a única candidata jovem mulher. Então, assim, esses tipos de comentários não me afetam, mas me entristecem no sentido de que a gente ainda tem que avançar mais no combate ao machismo. Porque não sou só eu, todas as mulheres passam por isso. A Dilma era papagaio de pirata do Lula. A Manuela Dávila foi muito atacada. Então, a mulher só em si não se basta. Como se a mulher não tivesse competência para ocupar determinados cargos. E eu até comentei isso com a Dilma, sou muito próxima a ela, de que só pelo fato de sermos mulheres, já há olhares quando a gente está nesses espaços, como se a gente não tivesse direito de estar ali.
O machismo começa antes de você abrir a boca, antes de você falar. Então, isso me remete muito ao machismo. Mas isso me dá muita força para que a gente possa, sim, construir e demonstrar que a gente pode, sim, fazer diferente e pode avançar na política, tanto em âmbito municipal, como estadual, como nacional, porque o combate ao machismo é uma luta constante e eu faço também pela minha filha, que na geração dela isso possa estar melhor e que um dia a gente possa viver numa sociedade sem racismo, sem machismo e sem homofobia. Patrícia, em último momento, eu gostaria que você falasse um pouquinho dos seus projetos para Uberaba. O que você acredita, o que você pode trazer para Uberaba? Então, Antônio, nós estamos construindo, né, o plano de governo em várias mãos, né? Infelizmente, a marca do PT é fazer campanhas calorosas de rua, irmos para as ruas, né, debatermos. Infelizmente, nós não podemos fazer isso por enquanto, né, enquanto não se tiver um controle dessa pandemia, mas nós temos feito muitas reuniões online, de preparação da chapa. Nós vamos começar agora a fazer reuniões temáticas relacionadas à saúde, porque eu acredito, sim, num projeto de governo que é de inversão de prioridade, que a gente possa governar para toda Uberaba. Mas eu acredito mais do que isso, que a gente tem que fazer esse plano de governo com várias mãos. Quem sabe dos problemas de Uberaba é a população de Uberaba. Quem sabe do problema do transporte público é o usuário do transporte público. Quem sabe do problema da saúde é o usuário do SUS. Então, a gente tem que fazer essas reuniões via bairros, mesmo que seja via internet, via Zoom, e construir o plano de governo com quem quer ser governado. Aquilo que eu te falei, o espaço de fala é muito importante, porque não dá para a gente pensar qual é o problema do bairro X, que é muito diferente do bairro Y. Uberaba é uma cidade muito grande, a gente tem vários bairros e cada um tem sua especificidade, né? Nós sabemos muito bem que aí tem várias casas populares, né, aí pelo Coagra, mas a gente sabe que muitas dessas casas foi o primeiro ponto, não adianta só dar moradia, se nesses lugares não tiver transporte público, não tiver lazer. Então a gente está fazendo esse mapeamento, né, para que a gente possa dar uma condição mais digna para quem mora nesses bairros mais afastados, que tem direito, como qualquer outra pessoa de Uberaba, a todos os serviços da população. Então é hora de descentralizar esse serviço e levar para toda a população de Uberaba. Lógico que a gente tem vários projetos, tanto na área de esporte, saúde e educação, mas eu gostaria de falar somente de um deles, porque se eu for falar de cada um vai ficar muito longo. E eu convido a cada um de vocês também para entrar em contato conosco via as nossas redes sociais. Eu tenho meu Instagram, que é @PatriciaMeloBrasil, e minha página também é @PatriciaMeloBrasil, onde a gente tem feito vários cursos e pode entrar em contato conosco em box, para que a gente possa passar esse programa inteiro que está sendo construído junto com a população de Uberaba. Mas uma das minhas pautas é a creche noturna. Por ser mãe, e ser mãe com todas as dificuldades que a maternidade traz, eu sou mãe solo, né? Porque não existe mãe solteira, existe mãe, sabe, Antônio, com todas as dificuldades. E muitas mães que passam por isso me falam: Patrícia, eu não tenho com quem deixar minha criança para me estudar, para que eu possa avançar na vida, para que eu possa fazer um curso superior, para que eu possa mesmo trabalhar. Então a gente sabe que muitas dessas mães trabalham o dia todo e à noite não tem como estudar porque não tem quem deixar essas crianças. Então, dos meus projetos é a creche noturna. Eu acredito que dá para ser implementada em Uberaba, tem que mostrar, que comprovar que está trabalhando ou que está estudando, que possa ter esse tempo, né, para que possa sim se especializar, para que possa trazer uma vida mais digna, né, para a sua família, porque eu tô aqui, ó, tá ali gritando, vocês devem estar escutando ali a Maria. Nesse momento de pandemia eu não tenho quem deixar, vou fazendo as reuniões com ela em conjunto, e eu acho que a gente tem que saber, sim, dos problemas das mulheres. Às vezes, Antônio, até mesmo participar de uma reunião política, ela não pode, ela tem a casa, ela tem um filho. Como que a gente vai fazer com que as mulheres cresçam e participem mais da política se a gente não dá condições? Né? Então, uma das minhas prioridades em Uberaba, de tantas outras, é essa questão da creche noturna, sabe? Mas eu acredito que a gente pode avançar em vários pontos na cidade. Lógico que a gente tem que pensar muito bem que a gente está com um problema muito grande na economia. Então, a gente vai ter muitas dificuldades. Não só eu, mas qualquer pessoa que vier a ganhar, né, para ser prefeito de Uberaba vai ter várias dificuldades. Mas eu acredito que com criatividade e com uma economia nos pontos certos, Uberaba é uma cidade bem rica, a gente pode sim dar uma qualidade de vida melhor para a população. Patrícia, eu gostaria muito de te agradecer por essa entrevista. E eu gostaria de que você falasse como que o pessoal pode te achar. Eu sei que você falou anteriormente suas redes sociais, mas fala de novo
como que o pessoal pode te achar, como o pessoal pode te chamar para perguntar mais sobre seus projetos, dialogar com você ou com o pessoal da sua equipe. Antônio, eu que te agradeço. Mais uma vez eu te parabenizo, né, por essa iniciativa. Eu acho muito importante, repito, que na democracia a gente possa, sim, levar conhecimento e informações para as pessoas, né? É necessário que as pessoas ouçam, né, e decidam por si só qual é o melhor caminho para Uberaba. Então, eu faço um apelo que as pessoas também acompanhem as redes sociais do Antônio, que sempre tem feito entrevista, não só comigo, que sou pré-candidata, mas com vários outros pré-candidatos e várias outras pessoas, o que demonstra, né, na democracia o ponto de vista de cada um. Isso é importante para que as pessoas possam, sim, formarem a sua opinião, tendo em vista vários pontos de vista diferentes. E para que o pessoal possa me achar, vou repetir novamente, é @PatriciaMeloBrasil. Tanto o meu Twitter, como minha página no Facebook, como o meu Instagram, são o mesmo link, né? @PatriciaMeloBrasil. Então, lá a gente pode dialogar, né? Pode conversar. A gente tem feito várias lives, tem colocado várias caixinhas de pergunta para construir com vocês. Então, estou aberta a dialogar e espero cada um de vocês lá também. Vou compartilhar essa entrevista lá também, então espero todos vocês. Muito obrigado, viu, Patrícia? Um abraço, Antônio. Eu que te agradeço.